às margens do maior rio do mundo, o rio Amazonas, uma sentinela de pedra observa silenciosamente a passagem do tempo. Este é o Forte de Óbidos, uma fortaleza imponente no coração do Pará, erguida para proteger a vastidão amazônica. Mas suas muralhas grossas e corredores escuros guardam muito mais do que apenas memórias de batalhas e estratégias militares. Dizem que este lugar é palco de lendas, aparições e mistérios que desafiam a lógica e o tempo. Muitos que visitam ou trabalharam aqui relatam experiências que arrepiam a alma e alimentam a imaginação. Prepare-se para embarcar em uma jornada ao coração enigmático do Forte de Óbidos, um lugar onde a história se encontra com o inexplicável. Construído no século XVIII, o Forte Gurjão, como era chamado, tinha uma missão clara: defender a Amazônia contra as cobiçadas incursões de piratas e nações estrangeiras. Sua localização era estratégica, no ponto mais estreito e profundo do rio Amazonas, o que lhe rendeu o apelido de a Chave da Amazônia. Quem controlasse Óbidos controlaria a porta de entrada para o coração do continente. Imagine o som dos canhões ecoando pelo vale, o ir e vir de soldados portugueses e as tensões que pairavam no ar, dia e noite. O forte testemunhou a história do Brasil se desenrolar, desde o período colonial até momentos cruciais da República. Mas além dos registros oficiais, dos mapas e dos diários de guerra, uma outra história era contada em sussurros, uma narrativa sombria que sobreviveu ao longo dos séculos. Essa é a história que não está nos livros, mas que vive na memória do povo, e segundo dizem, nas próprias pedras da fortaleza. É quando a noite cai sobre a floresta que o forte revela sua face mais misteriosa. Soldados que cumpriram serviço militar na região e moradores das redondezas compartilham relatos que se tornaram parte do folclore local. Falam de sons inexplicáveis que ecoam pelas muralhas antigas, como passos pesados em corredores vazios, correntes se arrastando e sussurros levados pelo vento. Alguns juram ter ouvido o lamento distante de um soldado, talvez perdido em uma batalha esquecida pelo tempo. Mas os fenômenos não são apenas sonoros. As aparições são o clímax dessas histórias. Figuras fantasmagóricas, descritas como soldados em uniformes de época, teriam sido vistas patrulhando as ameias em noites de lua cheia, como se ainda estivessem em seus postos, vigiando o rio. Muitas testemunhas garantem ter visto sombras se movendo rapidamente pelos pátios internos e corredores abandonados, desaparecendo assim que alguém se aproxima. Seriam almas presas a este lugar, condenadas a reviver eternamente suas últimas missões? Ou seria a própria energia da história, tão intensa, que se manifesta de forma visível e audível para os mais sensíveis? Diante de tantos relatos, surgiram diversas lendas e teorias para tentar explicar os mistérios do Forte de Óbidos. A tradição oral é rica e poderosa na Amazônia, e as histórias passam de geração em geração. Uma das lendas mais populares fala dos espíritos dos combatentes que morreram defendendo a fortaleza. Dizem que suas almas nunca deixaram o local, apegadas ao seu dever e ao solo que protegeram com a própria vida. Eles seriam os guardiões eternos do forte, vigilantes mesmo após a morte. Outra história fala de um tesouro escondido pelos portugueses durante uma ameaça de invasão. Um tesouro que seria protegido por forças sobrenaturais, impedindo que qualquer um encontrasse. Por outro lado, os céticos e pesquisadores buscam explicações mais racionais. Eles sugerem que os sons estranhos podem ser fenômenos naturais. O eco peculiar produzido pela arquitetura do forte, combinado com os sons da floresta e do rio, poderia criar ilusões auditivas. O vento assobiando pelas frestas das muralhas poderia soar como lamentos humanos. E as aparições poderiam ser reflexos da água do rio projetados nas paredes, ou jogos de luz e sombra que enganam a visão em noites escuras. Entre o mito e a realidade, entre o sobrenatural e a ciência, o Forte de Óbidos se tornou um palco fascinante de mistério, onde cada um pode tirar suas próprias conclusões. O resultado de toda essa mística é um fascínio que atrai pessoas de todos os cantos. O Forte de Óbidos não é apenas um monumento histórico. Ele se transformou
em um destino para curiosos, pesquisadores do paranormal e turistas em busca de uma experiência diferente. Historiadores vêm para estudar sua arquitetura e importância militar, enquanto outros chegam com equipamentos de gravação de áudio e câmeras infravermelhas, na esperança de capturar uma prova dos fenômenos inexplicáveis. É considerado um dos locais mais enigmáticos e assombrados de toda a Amazônia. A atmosfera do lugar é, sem dúvida, carregada de história e emoção. Caminhar por seus pátios, tocar em seus canhões enferrujados e olhar para o imenso rio Amazonas do alto de suas muralhas é como fazer uma viagem no tempo. Cada visita ao Forte de Óbidos é um mergulho no desconhecido, uma oportunidade de sentir a história pulsar e, quem sabe, testemunhar algo que a ciência ainda não consegue explicar. A energia do lugar é palpável, uma mistura de solenidade, bravura e, para muitos, um toque de mistério sobrenatural. No fim, o Forte de Óbidos é um lugar onde a linha entre história e lenda se torna quase invisível. As pedras que testemunharam batalhas e estratégias militares são as mesmas que hoje inspiram contos de fantasmas e aparições. Os ecos do passado, sejam eles reais ou imaginários, continuam a ressoar pelos seus corredores. Talvez os mistérios nunca sejam totalmente resolvidos, e talvez essa seja a verdadeira magia do lugar. O Forte de Óbidos continua guardando seus segredos, um verdadeiro arquivo enigma da Amazônia, um lembrete de que algumas histórias são feitas para serem sentidas e não apenas contadas. O que você acha? Será que são apenas lendas ou há algo mais escondido nas sombras da fortaleza? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Obrigado por assistir e até a próxima.